Bom dia! Mais uma quarta com a Marta e hoje a gente vai falar de um assunto que tem incomodado muita gente, que é a constipação. Pois é, não é fácil passar por ela. Imagina conviver no dia a dia. Eu vou tirar uma mensagem, tô tentando pegar uma cor diferente, um amarelinho, vai. O que te faria feliz hoje? Ah, que delícia! O que me faria feliz agora era um café. Mas eu tô na água, porque o café seca as cordas vocais. Gente, não que eu não tome café, que eu amo. Vamos falar de constipação? Vamos entender quem pode nos ajudar na melhora dela? E por que que ela tá aumentando tanto? E por que que eu não posso aceitar viver com ela? É tudo isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Olha só, a gente vai falar de comportamento e dos alimentos. Mas antes disso, a gente precisa saber qual é a causa da constipação. E existem várias causas. Por isso que o tratamento médico e nutricional deve acontecer em parceria em quadros como esse, tá? Porque precisa ser investigada a causa dessa constipação. Lembrando o seguinte, como eu sei que eu tô constipado? É uma análise, porque eu vejo muito paciente falar assim, eu tenho constipação. Só que, na verdade, essa paciente, principalmente mulher, ela tem um trânsito intestinal mais lento, ok, até porque tem sinais e sintomas, mas ela se desespera, pensando que o intestino dela, que ela tem que fazer cocô todo dia, o intestino tem que funcionar todo dia. Não é bem assim. Na verdade, o comportamento intestinal, de novo, ele é individual, ele varia de pessoa para pessoa, e a gente tem alguns números para entender que aquilo é normal ou não. Ou seja, o meu intestino ele pode ser normal e funcionar de 3 a 7 vezes por semana, de 1 a 3 vezes ao dia. E a análise é muito também das fezes. Então, na clínica a gente faz muita análise das fezes dos pacientes. Ainda as pessoas falam, ai, credo, né? Vocês veem foto de cocô? Maravilha! Por quê? Porque o cocô, as fezes, me diz muito sobre a saúde do paciente. Tanto é que é um fator super importante no acompanhamento do tratamento nutricional do paciente. Porque dependendo do aspecto, do cheiro, da cor e várias outras questões, a gente sabe como que tá esse gastrointestinal dele, né? Se ele tá com um trânsito mais lento ou não. Então, existem várias análises clínicas para a gente fazer. Lembrando que o funcionamento do gastrointestinal, ele depende sim da nossa alimentação, claro, né? Porque se a gente não se alimentasse, a gente não precisava fazer cocô, vocês concordam? Então, ela está totalmente ligada com o que a gente come. Agora, a gente precisa pensar o seguinte: a constipação, ela tem vários gatilhos, né? O mais clássico é o desequilíbrio no consumo de fibras e água. Então, a gente falou de fibras na semana passada, aconselho depois você ver essa live, porque a maior parte das pessoas não está se hidratando adequadamente e nem consumindo fibra adequadamente. E não adianta aumentar a fibra sem se hidratar, porque aí vai piorar a constipação, não vai melhorar, tá? Mas também pode ser, gente, uma desbiose na infância. Então, microbiota ela é formada nos primeiros 7 anos de vida, que é junto com a formação da nossa imunidade. Então, se eu tiver um padrão alimentar ruim, monótono, uso de antibióticos, anti-inflamatórios, muita medicação durante esse período, eu vou construir uma desbiose de infância que pode levar a uma constipação funcional ou uma constipação crônica, tá? Também pode ser sensibilidade alimentar, aquele alimento que eu não tolero, que eu não consigo metabolizar, pode levar a um intestino mais preso, tá? Uso de medicação pode diminuir peristaltismo. O intestino, para ele funcionar, ele precisa dos movimentos peristálticos, ele é enrugadinho e é um movimento involuntário. A gente não fala assim agora, ó, intestino, faz um movimento para expulsar as fezes. Não, é involuntário.
Então, o organismo tem que estar preparado para produzir esse movimento de eliminação das fezes. E aí, alguns medicamentos podem comprometer esse peristaltismo, como analgésicos, opioides. Por exemplo, um paciente pós-cirúrgico. A gente sabe, entrou no hospital, a dificuldade de fazer cocô é básica, né? Eu trabalhei em hospital, trabalhei no Einstein muito tempo, era básica. E o que o médico fala? Só vou te dar alta depois de uma cirurgia, né, de algum procedimento, depois que você fizer xixi e cocô. E aí ele manda você fazer o quê? Andar no corredor do hospital. Por quê? Porque a atividade física, o movimento, ele estimula o peristaltismo. Então, aquela pessoa que já é travada e fica o dia inteiro sentada, ela vai travar mais ainda, entendeu? O básico, gente, vamos fazer o básico, né? Vamos lembrar do básico. Às vezes eu quero fazer uma coisa tão complexa e eu tô errando no básico. Outra coisa surpreendente que os estudos têm mostrado muito, que pode ser problema de coluna. Pois é. Ele perde a prensa abdominal. E nesse caso, o paciente vai precisar do quê? De um fisioterapeuta, de um quiroprata. Olha só, gente, como o buraco é fundo, né? Lembrar que o intestino é um músculo, então ele precisa ter substrato. O músculo precisa de substrato para estar bem. Quando a gente quer ganhar massa magra, a gente não precisa de uma dietoterapia adequada para isso, porque senão eu não tenho nutriente para construir massa magra, para fazer síntese proteica, tá? A gente pode ter uma constipação em decorrência de doença inflamatória intestinal. Claro que a gente pode. Por isso que o diagnóstico médico é muito importante. Então, o que acontece? Às vezes o paciente ele tem preguiça de ir, porque ele começa o tratamento nutricional, ele começa a melhorar. Só que ele precisa saber a causa da constipação dele, porque primeiro ele precisa de uma investigação médica para descartar qualquer outra doença. E ter a certeza que o dele é uma constipação funcional, tá? E o que a gente tem visto é que, assim, me parece, né, porque muitas questões, a gente tá tendo um aumento muito grande das doenças inflamatórias intestinais, mas muitas questões gastrointestinais, elas são funcionais atualmente, por conta, qual é a causa? O estilo de vida, já falei isso para vocês, né? E eu vejo os médicos especialistas se perdendo um pouco nisso, porque como o médico ainda está muito acostumado com o exame diagnóstico de doença, quando vem uma questão mais complexa, como é a funcional, que ele tem que construir uma colcha de retalho, que é o que a gente faz muito na nutrição, vê exame, vê ingestão alimentar, vê digestão, vê absorção e vê hábito do paciente, você junta tudo isso, vê genética tal, para traçar, né, um diagnóstico nutricional e uma dietoterapia, o médico está acostumado a pegar um exame e falar assim, ó, você tem Crohn, você tem nananã. E aí isso mudou, graças a Deus, e por outro lado, infelizmente, quando começaram os critérios de Roma para diagnosticar síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome funcional e que muitos médicos se perdem, deixam o paciente sem diagnóstico e às vezes é síndrome do intestino irritável. E às vezes não é. Às vezes é uma constipação funcional, às vezes é uma diarreia funcional, mas não está ligada nem a uma doença inflamatória intestinal, nem uma síndrome do intestino irritável. Então veja, de novo, o buraco é fundo, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que as doenças funcionais do intestino, elas são identificadas pelos sintomas, né? Então é uma classificação baseada em sintomas, é necessária para esse diagnóstico. É muito desafiador para o médico, né? Assim como é desafiador para o nutricionista fazer toda a estratégia baseada em tudo isso que eu falei para vocês, mas nós somos treinados para isso e, né, tem que ter experiência, treino e tudo mais. Quais são os distúrbios funcionais gastrointestinais mais comuns? Já falei, síndrome do intestino irritável, diarreia funcional, constipação funcional e inchaço funcional. Então, não tem um exame que vai detectar isso. É análise de sinais e sintomas, tá?
A constipação, né, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, crônica, ela inclui a constipação funcional e a síndrome do intestino irritável do tipo constipada ou até mista, porque tem pacientes que têm síndrome do intestino irritável e vezes o intestino solta, vezes o intestino prende. E é um distúrbio gastrointestinal multifatorial. Olha que desafio, né? Então, ele apresenta, né, esse paciente que tem esse tipo de constipação, ele apresenta uma defecação persistentemente difícil, infrequente ou aparentemente incompleta, que não atende aos critérios pré-estabelecidos, que é o que eu falei para vocês, a gente tem critérios e a gente observa tudo isso. Lembrando que a consistência das fezes, como está a consistência das minhas fezes, ela é considerada o melhor indicativo do tempo de trânsito colônico, do que a frequência das fezes. Então vamos supor, lembra que eu falei que uma pessoa que faz cocô 3 vezes por semana, ela pode estar com um bom funcionamento intestinal? Se ela faz, tem um bom esvaziamento completo, e se ela tem uma consistência de fezes adequada, que a gente analisa muito por escala de Bristol, e muitas vezes pacientes meus com questões gastrointestinais com a foto das fezes dele mesmo, porque aí tem o nosso olhar clínico, a gente detecta que tá tudo bem, né? Então essa pessoa ela não vai fazer cocô todo dia e tá tudo bem. Lembrando que eu falei no início da live que o ideal, né, o que a gente aceita é de 3 vezes a 7 vezes na semana, 1 a 3 vezes ao dia. Mas se eu faço 3 vezes ao dia diarreica, não tá bom, né? Também tá em desacordo. Então a gente tem que tomar cuidado. Importantíssimo! Agora eu vou dar dicas para quem tá travado, tá? Eu já dei a principal dica, tem que investigar, tem que fazer tratamento médico e nutricional e não pode ter preguiça, tem que ter um ponto final. E eu vou dizer uma coisa no final da live, por que tem que ter um ponto final, tá? Isso é muito sério. E eu dou graças a Deus que eu pus um ponto final disso na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa constipada. Isso só melhorou depois que eu tive meu primeiro filho, que coincidiu, né, com o meu crescimento na ciência da nutrição e na área de saúde, que eu fui entendendo tudo isso. E fui entendendo a importância de me cuidar e pôr um ponto final nisso. Eu sofria demais, meu Deus, eu era aquela que tomava Tamarine. Minha mãe só teve a grande inteligência, porque ela é uma mulher muito sábia, de não me dar laxante. Ela nunca fez isso. Ela fazia eu comer a semente do mamão, tomar iogurte, colocava ameixa de molho, me dava o Tamarine, que falavam para ela que era natural, que ia ajudar. Eu comia uma bolacha que se chamava Fibrax. Fazia tudo. Mas ela, graças a Deus, nunca me deu laxante. Por quê? O laxante de uso crônico, lembra que eu falei que o intestino ele precisa ser enrugadinho para fazer o peristaltismo? Ele começa a alisar essa parede. E aí, muitas vezes é difícil a gente recuperar esse peristaltismo com pacientes que têm uso crônico de laxante, achando que isso é top, né? E lembrando, precisa ir ao médico. Laxante é remédio, o médico tem que prescrever e você tem que entender. E tem que ter fim. A gente nunca deve tomar laxante de uso crônico, assim como não deve tomar omeprazol de uso crônico. Tem coisas que não são mais indicadas como uso crônico no gastrointestinal. Então, os médicos falam isso, né? Eu trabalho, graças a Deus, eu trabalho com vários médicos competentes em parceria e a gente troca muita informação, né? Ele na área deles, eu na minha, a gente troca ideias para o bem do paciente, a gente vai aprendendo também, para entender até quando o paciente precisa de uma segunda opinião, porque às vezes aquilo não está sendo o tratamento adequado para esta fase, para essa evolução da ciência que a gente está tendo, tá bom? Então, importantíssimo, ontem mesmo eu atendi um paciente, gente, ele falou, Marta, nunca ouvi falar nisso, por quê? Ele nunca foi constipado. E aí ele teve uma série de problemas de saúde, inclusive acabou de sair de uma internação, que a gente falou, e ele tá desesperado, sofrendo com uma constipação temporária. E a gente fez uma consulta
para tratar dessa constipação aí que está acontecendo nesse momento, que ele nunca teve. E aí eu falei para ele sobre ajustar a posição de evacuação. Eu falei, como é que você evacua? Com os pés no chão? Ele falou, Marta, com os pés no chão. Aí eu falei, não, mas ó, deixa eu te falar. A posição, até foi uma polêmica, eu não assisto o BBB, né? Não assisto, mas eu vi que vários profissionais da saúde comentaram que no BBB teve uma treta lá, sei lá, falando dessa coisa de posição de evacuação, porque acho que uma das participantes estava falando ou fez alguma coisa ali que deu a entender que a posição que a gente faz cocô, ela é totalmente errada. E aí eu vou contar uma história para você que você nunca mais vai se esquecer disso. Como que uma criança que usa fralda e já anda, ela faz cocô? Ela se esconde normalmente, né? E isso é péssimo da gente achar que o cocô é uma coisa horrorosa, porque depois a gente começa a ter um monte de problema, aí começa o problema. Ela vai para um cantinho, ela agacha. Essa é a posição ideal para evacuar. Então você tem que suspender os pés do chão e os seus joelhos têm que ficar na direção do seu peitoral. Eu, por exemplo, uso o lixinho do meu banheiro, porque o meu banheiro é só meu. E o lixinho do banheiro ele tem uma altura perfeita para isso. Então eu uso ele. Agora, existem banquinhos que vende na internet que é para você evacuar adequadamente. Então é maravilhoso. E isso ajuda, todo mundo deveria evacuar desse jeito, mas isso ajuda principalmente quem tem constipação, tá? Então ajustar a posição de evacuação. Ajustar a hidratação, a gente precisa no mínimo de 30 ml de água por quilo de peso por dia. O organismo que está desidratado, ele vai constipar mais, tá? Então precisa ajustar. Ser ativo fisicamente, já dei exemplo no início da nossa live, que quando eu sofro uma cirurgia que o médico quer que o intestino funcione, ele pede pra gente andar no corredor. Então, se eu sou ativo fisicamente, eu vou estimular o movimento peristáltico do meu intestino, tá? Sem ter esse mínimo que eu falei até agora, a gente nem pode discutir sobre melhora da constipação. Não tem. Se a pessoa não se hidrata, se ela não é ativa fisicamente, se ela não ajusta a posição da evacuação, fica difícil ajudar essa pessoa, tá? Não vai ser uma mãozinha em jejum que vai regular o intestino dela. Vai ajudar, mas não vai regular, porque é um conjunto. Acabei de falar para vocês. E começa na investigação da causa dessa constipação, tá? E aí, gente, como falamos na live sobre fibras, aumentar elas aos poucos e iniciar com as pouco fermentativas, porque senão esse paciente vai sofrer pra caramba. Tratar o leaky gut, então essa permeabilidade intestinal, fazer essa construção da parede de muco, melhorar o equilíbrio desses micro-organismos intestinais. Uma coisa que é bastante laxativa e ajuda muito é café em jejum com TCM ou MCT, que a gente fala. Eu gosto do TCM e do MCT e não do óleo de coco puro, porque eles também vão ajudar na saúde mental, porque é o substrato de preferência do cérebro. Então, eu prefiro indicar ele do que um óleo de coco, por exemplo, né? O magnésio citrato é o tipo de magnésio que, se houver necessidade de suplementação, ele ajuda no peristaltismo. Pensar em chás, que é muito individual, não dá para ficar falando do chá para todo mundo, né? Tem que ser individualizado. E alimentos laxantes, que a maioria de quem sofre de constipação conhece, mas não custa lembrar. Mamão, aveia, iogurte natural, ameixa, laranja com bagaço, sementes, tem que mastigar muito bem. Vegetais folhosos, tem que mastigar muito bem. E as leguminosas, se você preparar adequadamente. Porque se você não deixar ela de molho no tempo correto, não trocar a água e não cozinhar em panela de pressão, vai fazer você formar um balão, tá? Então a gente precisa ter o preparo correto das leguminosas, cada leguminosa tem um tempo, dos alimentos integrais também, e isso vai melhorar também a absorção de vários
nutrientes no nosso corpo. Então, olha como a nutrição ela é feita de detalhes que fazem a diferença. Não use medicamentos sem indicação médica e entenda por que você está usando e entenda se vai ter fim, porque o uso crônico de laxante não é algo comum, é a exceção da exceção da exceção, tá? Então entenda por quê. Não aceite sua constipação como algo normal, precisa ter um ponto final. Hoje os estudos mostram muito a associação de questões funcionais, né, com questões mentais, principalmente neurodegenerativas. Então, se eu quero proteger meu cérebro, eu preciso fazer o meu gastrointestinal funcionar adequadamente. Ponto final. Isso eu já estou convencendo todos os meus pacientes que às vezes têm preguiça de fazer toda essa avaliação médica e esse tratamento do manejo da microbiota intestinal, porque leva tempo. Por exemplo, às vezes eu atendo um paciente que vem aqui do Instagram, do Google, sei lá da onde, e acha que uma consulta vai melhorar o gastrointestinal. Você melhora muitos sinais e sintomas, mas é individual. Agora, a melhora geral são anos. Hoje eu falo que eu tô nadando de braçada e mesmo assim eu tenho recaída, porque às vezes eu mudo o comportamento, às vezes eu abuso com alguma coisa, porque sou humana, e aí eu tenho que retomar o meu tratamento. Então, assim, é constante, né, essa construção, é dia a dia. E lembrar de um dos pilares mais importantes em todo esse contexto, o emocional. Tem que controlar o estresse, a ansiedade e pensar em traumas, né? Porque uma pessoa constipada, quando ela tem uma constipação crônica, ela é traumatizada. Então, a ida ao banheiro é um trauma, tudo é um trauma. E hoje o cocô, ele virou uma coisa muito social. A gente fala de cocô o tempo todo. Não sei se é porque a minha casa é casa de nutricionista, mas meus filhos falam. A minha filha tem um certo assim, não gosta muito de falar, mas sabe a importância, né, de olhar para o cocô dela, de alertar a nutricionista dela se isso mudou, se isso não mudou. Então, assim, é um assunto que tem que ser recorrente, não tem que ser uma vergonha, porque o cocô, ele diz muito sobre a sua saúde ou a sua doença, e você precisa ir controlando até o dia a dia. Esses dias mesmo, eu estou fazendo o monitoramento do meu diário alimentar na clínica, junto com o glicêmico, e a escala de Bristol, tudo, né, sono, tudo. E aí eu percebi, coisa que eu não tinha parado para perceber. Eu falei, nossa, esse dia não foi que eu comi mal, mas o meu jantar impactou tão negativamente no meu funcionamento intestinal do dia seguinte. Isso me trouxe uma série de coisas que eu fui raciocinando, né, hipóteses, que vai mudar a minha orientação, o meu tratamento nutricional a partir de agora. Porque eu tenho um histórico de constipação, tão grave que eu contei para vocês, que isso me resultou numa diverticulose aos 30 e poucos anos, que eu quase morri na minha primeira crise de diverticulite, porque eu era uma mulher magra, saudável e nova. Então ninguém desconfiava que eu pudesse ter isso. E se não fosse a minha insistência de dizer que eu estava quase morrendo, acho que eu teria morrido, de verdade. Então, assim, é um assunto que eu gosto muito, por experiências pessoais nem sempre tão animadoras, mas que eu entendo que hoje realmente a gente tem que combater essas questões, colocar um ponto final. Eu tenho tendência à constipação, então eu não distraio, principalmente quando eu viajo. Eu não tenho problema atualmente de quando eu viajo, meu intestino trava, em nenhum lugar ele trava, mas é porque eu cuido dele, entende? Isso é uma consequência de anos de estudo, de mudança de estilo de vida, para eu ter colocado um ponto final na minha constipação. Então hoje ninguém acreditaria, né? Mas eu tenho o pezinho na constipação, eu tenho que tomar cuidado. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Compartilhe com quem possa ter esse tipo de questão, porque eu vejo que muitas pessoas têm, na clínica tem crescido demais essa questão, não só a constipação como a diarreia. Até eu brinco, né? Nossa, eu preciso melhorar o estímulo, né? Uns têm muito estímulo e dar estímulo para outros. Às vezes a gente fica assim, né? Pacientes totalmente
em polos opostos. Por isso que a gente tem que ter muito conhecimento, muita responsabilidade e trabalhar sempre em equipe para fornecer o melhor para as pessoas na construção da saúde. Gente, muito obrigada. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima quarta.